Olá, muito boa noite. Brasil Esportes no ar neste domingo, dia 2 de agosto de 2015. Seguimos juntos até às 11 horas da noite. Em uma hora vamos repercutir como foi mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 16ª, que teve mudanças no G4. Em primeiro lugar, continua o Atlético Mineiro. Em segundo, o Corinthians. Em terceiro, o Fluminense. Quem voltou para o G4 foi o Sport, que empatou sem gols hoje na Arena Pernambuco, diante do Cruzeiro. Na Série B, Ricardo Gomes não conseguiu vencer, mas também ficou no empate sem gols diante do Luverdense. Mais um técnico caiu, o Geninho não é mais técnico do Ceará, que perdeu mais uma vez neste Brasileirão. Também vamos comentar sobre Série C e Série D. E para o programa ficar perfeito, eu preciso da sua participação pelo número 62-8599-1000. Deixa eu dar o meu boa noite para os nossos comentaristas. Boa noite, chefe, tudo bem? Boa noite, Luciano. Um abraço para você. Boa noite, Pasqueta. Você ligado na TV Aparecida em todo o Brasil. Eu não sei qual time decepcionou mais a sua torcida neste final de semana. Essa foi a rodada das decepções. Coritiba preparou a festa para ganhar do Goiás, não ganhou. O Sport preparou tudo para ganhar do Cruzeiro e não ganhou. E o Palmeiras preparou tudo para ganhar o jogo do Atlético Paranaense e perdeu. E o Flamengo preparou tudo para ganhar no Santos e deu no que deu. É isso aí, deixa eu dar boa noite aqui para o Pasquet, depois de suas merecidas férias, está de volta. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Um abraço para todo mundo acompanhando o Brasil Esportes. É uma pena que o bom desta rodada do Brasileirão tenha acontecido na semana, né? No meio da semana, que foi a vitória do Corinthians e o show do Prato sobre o São Paulo na vitória do Atlético Mineiro. Mas hoje muita movimentação, tem muita coisa para a gente comentar. O Walter entrando e arrebentando contra o Palmeiras, a recuperação do Santos, do Dorival Júnior, o Sport que mesmo não vencendo, entra de novo entre os 4 e a estreia boa do Ronaldinho Gaúcho. Não fez gol, mas jogou os 90 minutos, deu bons passes. Acho que o Fluminense vai melhorar com o Ronaldinho Gaúcho, sim. É isso aí, vamos então começar a falar da Série B, 16ª rodada, vamos conferir todos os jogos que aconteceram neste fim de semana. Começando com o empate entre Boa Esporte e Criciúma. Marcelo Nicásio abriu o placar para o Boa. E depois o Maicon Silva empatou a partida. Então, empate entre Boa Esporte e Criciúma. Petkovic continua invicto na Série B, no comando do Criciúma. Olha o Paysandu, empatou com o Mojimirim em 1-1. Fael fez de cabeça. Vocês acabaram de ver. E o Franco vai empatar a partida aos 13 minutos do primeiro tempo. 1-1, Mojimirim. O ABC perdeu em casa para o Bahia. O Alexandro de cabeça fez o primeiro. Depois o Souza, aos 42 minutos do primeiro tempo, vai fazer 2-0. E aí o Rômulo de cabeça vai garantir a vitória do Bahia. Então 3-0, fora de casa. Esse Alexandre, ele tinha um apelido, né? Alex Creu. Aí pediu para mudar. O Vitória empatou com a América Mineira em 1-1. Marcelo Toscano, que sempre garante um gol, né? Fez o primeiro para o América Mineiro. E depois o Rogério, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou a partida. Furada do zagueiro lá, você viu? Seguindo, o Náutico. Náutico empatou com o Macaé em 1-1. O Fabiano Heller fez o primeiro do Náutico. Depois o Briner vai empatar a partida. 1-1. O Atlético está reagindo? 3 vitórias seguidas. 3-1 diante do Sampaio Corrêa. O Jorginho fez o primeiro. Depois o Arthur, aos 23 minutos do primeiro tempo, vai fazer o segundo. 2-0. Depois o Júnior Viçosa. E o Bruno Moura contra. De ombro. Aos 6 minutos do segundo tempo. Continuando, o Bragantino goleou o Ceará em casa. O Chico de cabeça fez o primeiro, depois o Lincoln vai fazer mais 2. Esse aí foi o segundo e o terceiro foi aos 23 minutos do segundo tempo. O Oeste venceu o Santa Cruz por 1-0. Rafael Martins fez o único gol aí do Oeste. Bom, antes a gente ver os melhores momentos, né, do empate entre Botafogo e Luverdense, vamos ouvir o que o Ricardo Gomes disse após essa estreia sem vitória. Estava com saudade e muito... Pô, isso é nosso dia a dia. E quando você fica
com essa impossibilidade de trabalhar, isso é perigoso. Entendeu? Então, gostei de tudo, não gostei do placar. Nem podia, né? É isso aí, o Botafogo não para de empatar, mas também não sai da liderança. É incompetência dos outros times? Também. E equilíbrio também, Luciana, que esse Campeonato Brasileiro da Série B proporciona. Agora, o Botafogo caiu de rendimento, mas caiu mesmo. Perdeu alguns jogadores, o próprio Bill, quem diria, o Bill tá fazendo falta, o Pimpão foi embora, o Botafogo que abre o olho, viu? Para você, André, você acha que o Ricardo Gomes pode mudar a história do Botafogo no Brasil? Ok que ele está em primeiro lugar, mas a gente não vê o meio de campo. Ele não funciona, né, o meio de campo. Impressionante. A missão dele é muito difícil. Planejamento do Botafogo completamente equivocado. Hoje, por exemplo, o time é totalmente diferente, muito diferente do que iniciou a temporada. A referência que o time tem é o Jefferson e nada mais do que isso. Coloca muito jogador da casa, muito jogador do sub-20, está menosprezando a competição. Acha que vai subir de qualquer jeito. Atenção, torcedor botafoguense em todos os cantos do país e no meio também. Atenção, torcedor do Botafogo. Comece a se conformar com a possibilidade do Botafogo não subir para a primeira divisão esse ano. De ficar mais um ano na Série B. É isso que está sendo desenhado nesse momento no Botafogo. E o Cruzeiro emprestou o Neilton, né, ao Botafogo. Pode fazer diferença? Faz Neilton? nada. Nada, Esse porque rapaz... no Cruzeiro ele não fez nada, Não, né? esse rapaz, Aliás, ele não teve acha, sequência, né, no ele acha que Cruzeiro. ele é o Neymar. Gente, ele é o Mas Neilton. ele falou que não quer ser chamado de Neymar. Hã? Ele falou, não mas quero... mas ele age fora de campo Como? como se fosse o Neymar. E não deveria, porque o Neymar, ele pode fazer tudo aquilo que ele faz porque ele é craque de bola. Aí ele vai pra Ibiza, põe um shortinho assim, agora é moda, né, Luciano? Moda. Nossa, que negócio horroroso. Aí o Neilton quer ser igual ao Neymar. Aqui em Goiás, nós temos um desse. Tem? Que quer ser o Neymar, o Eric. O Eric. Que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não vira, não dá jogador, se não mudar o comportamento e se resumir, se colocar dentro daquilo que ele dá conta de fazer. O cara acha que é mais do que ele é. O Neilton, do jeito que ele está indo, dentro de 2 anos ele vai jogar na Friburguense. Friburguense? No Madureira, no Duque de Caxias. Por aí. Bem radical. Hoje o André tá radical no programa. No Rio Branco de Americana. Luciana, deixa eu falar do Ceará. Fala, fica à vontade. Que decepção, que coisa Exatamente. esquisita, que negócio feio. Começou tão bem o ano. Venceu um campeonato disputadíssimo, que é uma mini Série B, que é a Copa do Nordeste. Aí foi desmontando, trocando técnico, sobrou pro Geninho. E pelo aproveitamento e pelo futebol que não joga, e não deu conta de jogar até agora, um turno e mais uma beiradinha, que é o que falta na Série B, não vai ser suficiente pro Ceará escapar. E para você, André? Tá feia a André situação do sempre Ceará. fala, você sempre tem esperança, né, que o Ceará ele vai reagir. Na semana passada você falou isso. Eu não acredito no rebaixamento do Ceará. Eu acredito que vai se recuperar. Só que a diretoria do Ceará não pode dar moleza pro azar, não. O Geninho teve pouco tempo de trabalho, 8 jogos, 1 mês e poucos dias. Aí já vai trocar de treinador, aí não vai chegar nunca. É isso aí. Vamos então registrar os primeiros torpedos, André, antes a gente chamar a classificação. Para você que quer participar aqui com a gente, mande o seu recado para o número 6285991000. Pode ir. Vamos lá, galera participando do nosso programa. André, assisto vocês todos os dias. Você acha que o Flamengo empatou porque não fez as alterações? Diego de Fortaleza. A reclamação por causa das alterações do Cristóvão, mas não né? só por isso, viu, Diego? O Santos foi à luta, foi valente. Não ficou atrás esperando o Flamengo, teve as suas oportunidades também. Foi um resultado justo hoje à tarde no Maracanã. O Cláudio lá de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudio, pela audiência. Boa noite a todos. Discordo do comentarista. R10 e Fred não marcam e vão sobrar espaços para os adversários. Boa noite a todos. Carlinhos. Em compensação, eles não marcam, jogador, né? Em compensação, o que eles sacodem a roseira, assim, o que o Fred faz de gol no Fluminense ele faz muito mesmo. E ontem o Ronaldinho já enfiou bola para Magno Alves, cara a cara, participou da jogada do gol. Acho que a dupla vai dar muito certo no Flu. O Carlinhos da Vila Carrão, zona leste de São Paulo.
Vocês acham que o Corinthians começa a se destacar como principal candidato ao título da Série A? Equipe bem montada, jogadores experientes, padrão de jogo, leva poucos gols, bom elenco e principalmente o excelente técnico, o Tite? Tem isso tudo, mas o Atlético Mineiro também tem, o Palmeiras também tem, embora tenha perdido hoje, o São Paulo tem, mas precisa mostrar melhoras, tem muita gente na briga ainda. Vamos para a classificação, então? Vamos conferir a classificação da Série B. Olha aí, ó. Botafogo em primeiro, Vitória em segundo, Bahia em terceiro, América Mineiro em quarto. Depois Náutico, Paysandu, Sampaio Corrêa, Macaé, Oeste, Santa Cruz, Criciúma, Paraná, Bragantino, CRB, Atlético Goianiense, Luverdense, ABC, Boa Esporte, Mogi Mirim e Ceará. Lembrando que o jogo entre Paraná e CRB ficou no 0x0, empate sem gols. Também. Igual o Botafogo e Luverdense, né? É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo, então? Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos comentar como foi a rodada do Brasileirão da Série A, que teve mudanças no G4. Pode continuar mandando os torpedos que no próximo bloco a gente vai ler mais alguns. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir se você faz parte da nossa torcida neste domingo. Começando com Carmilton, de Itororó, Bahia. Fabrício de Conceição do Jacuípe, Bahia também. Olha a Ivani, lá de Caetité, Bahia. Só deu Só Bahia. tem o André, só Bahia. Juninho, de São Luís do Maranhão, vascaíno. Leandro, lá do Rio de Janeiro. Luciano e Ana Laura, de Arandos, São Paulo. Olha o Matheus e a torcida Forza Verdes, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Olha o casal Nir e Railton, de... Venceslau Guimarães, deixa eu falar, Bahia. Projeto Social Marotinho de Salvador, Bahia. É isso aí. Bom, um recado muito importante para você que está assistindo o Brasil Esportes, está fumando, quer parar de fumar, mas não sabe como? Nicozero pode te ajudar nessa. Vamos falar agora do Nicozero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e pode ajudar você também. Segundo a OMS, 5 milhões de pessoas morrem todo ano por conta do cigarro. O cigarro mata mais do que tuberculose, malária e AIDS juntas. E não é só o fumante que tem morrido não. Uma fatia muito grande dessas mortes ocorre com a esposa, os filhos, os netinhos. O que falta para você parar de fumar? Vencer o cigarro, a ansiedade sozinho. Tá difícil? O Nicozero vai combater a vontade de fumar, diminuir a ansiedade e ajudar a desintoxicar o seu organismo. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero conseguem parar de fumar em menos de 15 dias. Mas para isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. É isso aí, pare de fumar, gente. Vamos então começar falando do Brasileirão da Série A, começando com a vitória do Fluminense diante do Grêmio em 1-0, né? Ronaldinho voltou ao futebol brasileiro depois de um ano e voltou a ser o centro das atenções e participou da jogada do gol. Participou. Fez o lançamento para o Wellington Paulista, que também estreou, né? Isso. E aí o Marcos Júnior fez o gol. Que é bom, hein? 1-0. 22 anos, o Marcos Júnior, revelado no Fluminense, estava emprestado ao Vitória. E o Ronaldinho participou muito, Luciano. Uma constatação. O Ronaldinho ajudou muito o Fluminense. E participou. Mas se vai dar certo é outra história, né, Pasqueira? Vamos ter que esperar. Eu acho que tem tudo para dar certo. Ele é um craque. Se mantiver o comportamento de jogador de futebol, acho que tem tudo para dar certo. Ontem ele correu bastante, participou, deu opção, errou muitos passes, sim, mas talvez pela falta de ritmo de jogo, mas também enfiou bolas, por exemplo, teve uma para o Magno Alves cara a cara. Eu acho que vai dar muito certo ele com o Fred. O Fred é um exímio finalizador. Na seleção brasileira na Copa, concordo, não jogou nada. Mas no Fluminense ele é bicampeão brasileiro, é artilheiro de todo quanto é campeonato que participa. Se os dois estiverem bem, 100%, o Fluminense tem grandes chances de terminar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Porque tem um técnico também que não inventa moda. Faz o básico, embora seja muito enjoado, que é o Anderson Moreira. O André, ele não contrataria. Você contrataria pro seu time? Quem? Ronaldinho Gaúcho? Tá doido, aí.
Contrataria? Pois é, o André falou que não. Né, André? Não, eu não investiria. Para mim, não é um jogador mais que tem consciência de jogador profissional. É lógico, por exemplo, ele me surpreendeu no Atlético Mineiro, o aproveitamento que ele teve. Mas o final dele já foi arrastando também. Eu concordo com o torcedor, o Cláudio, lá de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que mandou agora há pouco o recado. O Fred não ajuda na marcação. O Ronaldinho, apesar de ter ajudado um pouco na marcação ontem, não é um jogador que tem essa característica. E hoje em dia, isso no futebol moderno, isso pode fazer diferença em determinada partida. Não é todo dia que o Fred está inspirado, não é todo dia que o Ronaldinho Gaúcho vai estar inspirado. E é praticamente uma obrigação para o Anderson escalar o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. É uma obrigação. Às vezes ele pode ter um jogador mais útil naquele momento, que pode ajudar um pouco mais na marcação e também apoiar no ataque, e não vai ter jeito de fazer isso. Então eu vou esperar para ver o aproveitamento do Ronaldinho no Fluminense. Pasquetto, para você, o Fluminense já mostrou que tem tudo para continuar no G4 ou ainda é cedo? Não, tem bola. Já fomos... já tem quase um turno no Campeonato Brasileiro, ele sempre esteve na parte de cima. Tem bola, tem bons jogadores, tem um técnico, repito, que é objetivo nas coisas que faz. Tem um jogador que cresce a cada jogo, que é o Edson, o volante. O Jean já está consolidado, seleção brasileira. Os moleques que aparecem, o Gerson ontem não jogou, está machucado, mas tem ainda o Scarpa, que também é uma revelação. Esse Marcos Júnior, uma grata revelação. Parece que a diretoria do Fluminense, sem a Unimed, conseguiu, ao modo dela, dar uma tranquilidade para o elenco. Se o Anderson conseguir manter o foco dos jogadores, não deixar que eles fiquem enciumados com o Ronaldinho e com o Fred, imagino que com o Fred nem tanto, mas com o Ronaldinho, o Fluminense tem tudo para brigar até o final do campeonato lá em cima na tabela. É isso aí, vamos continuar falando dos outros jogos, porque o tempo anda seco em São Paulo, mas o Furacão, gente, fez estrago em 90 minutos lá no Allianz Parque. Hoje o Walter comandou a vitória do Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras por 1-0. E como o Palmeiras mudou, né, Pasquetto, da última rodada para essa? Ele jogou só 20 minutos, não jogou nada. O Walter entrou no segundo tempo só. No segundo tempo, fez o gol da vitória do Atlético Paranaense, Palmeiras, mas mesmo assim o Atlético Paranaense não conseguiu ficar no G4. Palmeiras teve muita posse de bola no primeiro tempo, rondou apenas o gol do Everton, mas não teve aquela chance clara, como foi nos últimos jogos, entendeu? E aí, no segundo tempo, perdeu o pique, o Atlético Paranaense se assentou no campo, no jogo. E o gol também aconteceu de uma fatalidade, né? A bola cabeceada do Lucas para trás foi uma imperícia do lateral direito do Palmeiras. Agora eu acho que hoje o Marcelo Oliveira deu uma vacilada. Porque ainda no primeiro tempo, o jogo já estava custoso, ele perdeu o Gabriel, o volante que saiu machucado. Naquele momento, ele pegou e colocou o Andrei Giroto, um outro volante. Do jeito que o Palmeiras estava jogando, estava difícil. Ele poderia ter tentado uma outra alternativa, com o recuo do Robinho, a entrada do Zé Roberto, para ter uma chegada maior à frente, entendeu? Mas não, ele optou por outro volante. Depois o Rafael Marques, que jogou com problema de sinusite, não jogou bem, saiu no intervalo para entrar o Kelvin. E aí o Kelvin também não jogou nada. Acho que ele vacilou em uma alteração. E as outras ele tentou, mas infelizmente quem entrou não conseguiu jogar. Vitória merecida do Atlético Paranaense, que foi extremamente eficiente. Não, André, e é bom a gente também comentar sobre o Milton Mendes, né? Muita gente achava que não ia virar, tá, mas tá virando. O time usa tá terno jogando. E gravata. Tá bem, ele tá fazendo um trabalho muito bom. Um abraço pro Elias, lá em Curitiba, torcedor do Atlético Paranaense, mandou um recado para mim na sexta, falou, você vai errar, André, o palpite do jogo do Palmeiras. O Atlético Paranaense vai surpreender lá. E tem muito a ver também com essa questão de técnico, porque a semana ela foi muito oba-oba em cima do Palmeiras. E principalmente o Marcelo, ele foi o centro das atenções. E isso tudo desvia o foco. Desvia o foco. São 6 vitórias em 7 jogos. 79% de aproveitamento, mais do que na época do Cruzeiro. Será que tá rumo ao bi, não sei o quê. Foi esse assunto a semana inteira. E virou favorito demais pro jogo, né? E o futebol não aceita desaforo, não. Então a vitória foi merecida.
do Atlético Paranaense. Agora o Walter bem assim, Ele tava gordo com ele é. dois Não jogou por jogos quê? fora, né? Ele tava voltando Tava de com contusão. lesão. Aí ele tava fora de forma. Não, fora de forma não. Não tem Não. jeito. Mas assim, ele é uma pamonha ele tem que amarrada. jogar, gente. Tem que jogar. De Bicho, qualquer ele tromba, ele deu caneta, ele arrumou confusão, ele fez o gol, só isso. É muito bom. Vamos agora conferir como foi o empate lá no Couto Pereira entre Coritiba e Goiás. Quase 28 mil torcedores, mas foi o Goiás que saiu na frente. O E o Lineker, Coritiba escapou de perder, viu? ele havia acabado de entrar, o Lineker, né? O Goiás errou muitas chances, Luciana. E aí E esse gol foi só aos 45 do segundo tempo. O Goiás teve muitas chances, poderia ter vencido o Coritiba jogando no Couto Pereira. Resultado horrível para os dois. Pois é, o Que Evandro, permanecem na zona do rebaixamento. Evandro que fez o gol, ele foi destaque no Brasileirão Sub-20. Ele fez gol contra o Corinthians, contra a Ponte Preta. E aí fez o gol do empate do Coritiba. Nos últimos... Agora vamos falar um pouco do Goiás, né? O Julinho Camargo não conquistou nenhuma vitória. Já são 4 jogos, né? Você já viu alguma mudança no time, André? Eu vi sim, o Goiás está criando mais chances. Por exemplo, você olha esse jogo aí, lembra do jogo do Cruzeiro. Teve o jogo do Inter, que teve falha do Renan, que poderia ter empatado lá. Teve o jogo contra o Flamengo, que o Flamengo foi no gol do Goiás só uma vez. Aí o que falta? Um pouquinho mais de qualidade no ataque. Mas o serviço do Julinho não é ruim, não. Ele tá até superando as minhas expectativas. Situação complicada, tá o Ney Franco. Passou da hora de melhorar esse time. 4 jogos em casa, 4 pontos conquistados. 12 pontos disputados, só 4 conquistados em casa. E 25 mil pessoas lá para ver o jogo. A torcida tá apoiando. O Coritiba não tem ninguém para fazer a diferença. Eles esperam de um cara que está com quase 40 anos, que é o Lúcio Flávio. Que tem muita categoria, mas não tem mais aquele pique. Já não tinha na época do Botafogo, que ele estava muito bem. O Coritiba é o mesmo do Goiás, né? Não tem ninguém para fazer a diferença. O Goiás tem uma molecada boa, que corre muito, tem habilidade. O Lineker, o Rodrigo, o Murilo, que perdeu algumas oportunidades, entendeu? O Felipe Macedo, o zagueirão, não é ruim, mas não tem quem coloque a bola para dentro. O Goiás não tem e tem que contratar um centroavante logo, para ontem. É isso aí. Mais um intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos continuar falando dos outros jogos, entre eles o empate entre Flamengo e Santos. Também vamos comentar sobre Série C e Série D. Voltamos já. E agora temos mais torcedores. Vamos ver aqui quais os próximos torcedores. Gente, aí. Olha o Bill, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. Deusdete, lá de Irecê, Bahia. Não, Uai Basquete. Irecê, não, Bahia. É torcedor do Vila, ó. Vilanovense. Pode ir. O Henrique, lá de João Monlevade, Minas Gerais. Já fui nessa cidade. Jefferson, do Rio de Janeiro. Cleverton, de Campina Grande, Paraíba. Campinense com muito orgulho. Lucas e Alan, de João Pessoa, Paraíba. Olha a Marcilene, lá de Porto Velho. Pablo, de Goiânia. Raimundo, de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Reginaldo, de Planaltina, Distrito Federal. Rony, daqui de Goiânia, com Frontini, lá no Serra Dourada. Ó. Vanessa, de Vilhena. Jailton. Ah, olha aí, gente, olha o vídeo dele, ó. Curte o som do Jailton. Coroado Rei Pelé, vai Neymar bola no pé, com seu gingo azul de corpo, a torcida grita olé, bola balança na rede, como peixe na maré. Pele morena, mistura africana, povo brasileiro, hoje um orgulho pro mundo inteiro, pretos resistentes, heróis vencedor. Quem mais sofreu por todo o seu filho, o rei criador, o preto é o símbolo, Cristo Redentor, de braços abertos quando grita gol. Vai Neymar bola no pé, a torcida grita olé, bola balança na rede, como peixe na maré. Vai Neymar bola no pé, a torcida
peixe na maré. Aê, Jailson, adorei. Até tava Muito dançando bom. aqui, ó. Não, adorei, gente. Ele é bom de adorei. viola, hein? Arrasou. Muito bom. Valeu, Jailton. Obrigado aí pela Pela música, né? pela música, ter mandado o vídeo. Quem quiser mandar o vídeo Pode também, mandar. o vídeo pode ser selecionado e aparecer Manda aqui um rap. no programa. E Às vezes ou não bacana. canta, quer mandar um comentário, quer falar alguma coisa. O programa é que de bacana. vocês, né? Nós somos bem democráticos. É nesse ritmo que agora eu vou falar sobre a Nato Charme, que está há 20 anos no mercado, com uma extensa linha de produtos para cabelo, corpo e perfumaria. Buscamos sempre as melhores matérias-primas para satisfazer você que já confia e usa os nossos produtos. Você que quer conhecer a qualidade e a variedade de produtos Nato Charme, ligue para nosso serviço de atendimento ao consumidor 40060010 e solicite a visita de um de nossos consultores revendedores. Você vai se surpreender. Se preferir, você também pode comprar através da internet. Acesse www.lojanatocharme.com.br e receba seu pedido em até 3 dias úteis. E tem mais. A Nato Charme tem uma ótima e imperdível oportunidade para você conquistar a sua independência financeira. Seja um distribuidor Nato Charme, monte sua equipe de revendedores e tenha uma excelente renda extra. Ligue agora para o telefone 40060010 e saiba mais sobre essa oportunidade única. O custo é apenas de uma ligação local. Nato Charme, a beleza ao alcance de todos. É isso aí. Minha dica hoje é de um produto muito bom. Dia dos Pais já está chegando, dia 9, próximo domingo. E esse perfume aqui é mara para você comprar para seu pai, gente. Entre agora no site www.lojanatocharme.com.br e faça o pedido em até 3 dias úteis. Ele estará em sua casinha e você vai dar para o seu pai este perfume muito bom. E é bom de verdade. Você conhece esse, André? Ainda não, né? Não, ainda não. Então tá. Deixa eu bater um pouquinho em você. Vai. Muito bom, hein? Ó. Vou Pais, adquirir tá um pra chegando. mim. É bom, né? Então tá Ah, aí, ó. espero que você vai Reserva. ganhar, vai ganhar Mara Dia pro dos seu Pais. papai. Vamos lá voltar a falar de futebol? Vamos conferir como foi o empate entre Flamengo e Santos 2-2 lá no Maracanã. Olha aí, ó. Primeiro gol quem fez foi o Alan Patrick para o Flamengo. Foi tão bonito que até travou. Travou, mas a gente continua. Eu sei Tá quem certo. fez o segundo, Emerson Sheik fez o segundo. Depois, o Ricardo Oliveira vai fazer 2-1 para o Santos. E aí, o Lucas Lima faz aquele golaço de fora da área, 2-2. Acho que foi o resultado mais justo da rodada, gente. Porque no primeiro tempo, quem comandou foi o Flamengo e no segundo, o Santos. E a gente tem que também falar do trabalho do Dorival Santos. Porque os últimos Dorival trabalhos... Júnior. Dorival Júnior, exatamente. Olha aí, agora sim os gols. Só gols bonitos, né? Gols bonitos. E o Dorival vai dando uma nova cara para o Santos, porque os últimos trabalhos deles não foi tão bom, né? Não foram tão bons. O trabalho no início do ano do Santos do Anderson era bom, só que tinha um problema de relacionamento com os jogadores. Aí depois o time não conseguiu se firmar e agora está firmando com o Dorival. O que o Dorival tem diferente? Ele consegue trabalhar com a garotada. O Gabigol está sendo titular pela primeira vez absoluto do Jogando, Santos agora né? com ele e jogando. Então ele sabe lidar com a molecada, assim como ele soube da outra vez que ele comandou os meninos da Vila. É isso aí, vamos agora conferir os melhores momentos do jogo entre Internacional e Chapecoense. O Internacional continua distante do G4. E hoje, mesmo com o Valdívia, mesmo com o Eduardo Sacha, mesmo com o D'Alessandro... Time completo. Pois é, Time bonitinho completo. o time, mas não conseguiu sair com a vitória. Do bom time da Chapecoense, comandado pelo Vinícius Eutrópio. É um time arrumadinho, esse time da Chapecoense. E foi um jogo em que os dois goleiros trabalharam muito. Foi um show de goleiros, né? Foi um Isso, jogo os de dois goleiros é. trabalharam muito. O goleirão da Chapecoense bem demais. O do Internacional também fez algumas defesas. Dá uma olhada. Olha lá, a bola passou perto. Acho que Então- esse Inter não vai virar nada não, Pasquim. É a ressaca da Libertadores, né, André? A Libertadores, ela te leva ao céu ou então ela te leva quase ao inferno. É. Porque você fica concentrado nela e, querendo ou não, você deixa o Brasileirão no segundo plano. Se você ganha, ok, o ano termina com o Mundial, Isso. tá tudo certo e você vai aliviado para o Brasileirão. Agora, se você perde, Luciana, como o Internacional perdeu, a ressaca é doída. Porque ali você já está no meio da tabela,
Aí a torcida já começa a pegar no pé, como tem feito a torcida do Internacional. Você não sai daquela ressaca tão facilmente e é por isso que o Internacional está passando. Jogadores, elenco, dinheiro para sair dessa situação tem. Só que tem que ser rápido. O turno do Brasileirão já está virando. Quando eu digo não vai virar nada, que eu imagino o Internacional no meio da tabela fazendo uma campanha média no Campeonato Brasileiro. Ainda tem problemas, por exemplo, o Arangues disse essa semana, numa entrevista coletiva, embora, né? que falou, ó, me deixem ir embora, eu quero ir embora. Porque ele está com a proposta do futebol alemão. Tem uma do futebol inglês também. E tem né? uma o Inter disse que é oficial só do futebol inglês. Ele está dizendo que tem uma proposta do futebol alemão. Falou, eu tenho que ir embora. Só que, Arangues, você assinou um contrato, né, parceiro? Você tem algumas obrigações. Tem uma multa contratual que o Inter tem que receber. Então, alguém tem que pagar. Se não for você, é algum time, o time que você está querendo ir. Sair na faixa, o pessoal do Inter não é bobo, não. É isso aí, o Figueirense voltou a vencer após 4 rodadas, venceu a Ponte Preta por 3-1. Primeiro gol quem fez foi o João Vitor, aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Figueirense. Depois de cabeça, o Renato Chaves vai empatar para a Ponte Preta. Depois de 20 minutos, Marquinhos de cabeça vai fazer 2-1 para o Figueirense. E aí o Dudu vai fazer o último aos 46 minutos do segundo tempo. E a Ponte Preta, hein? Nas 8 primeiras rodadas, estava com aproveitamento positivo. Das 8 próximas rodadas, acabou o aproveitamento. Renato Cajá foi embora. É o elenco, o problema é elenco mesmo, fraco? O Fernando Bob se machucou, né? Aí o time que é mediano começa a ir bem, o jogador já fica mexido, ó, esse time te quer, aquele outro time te quer também. E não é fácil você tentar segurar jogadores de um time mediano como a Ponte Preta, embora os caras tenham contrato e tudo mais. Mas a campanha da Ponte Preta até agora é normal. Normal, na minha opinião. E o Figueirense se salvou, né? Porque era para terminar a rodada na zona do rebaixamento e fez o dever de casa e conseguiu a vitória. Bom para o Figueirense e a Ponte Preta até agora com uma campanha normal. E para você, André? É normal mesmo essa posição da Ponte Preta? Porque no começo foi ótimo, né? Eu imaginava ele, desde o início a Ponte Preta numa posição intermediária no campeonato. Talvez seja o resultado final seja talvez até menos que isso. Talvez até beirando a faixa do rebaixamento. E a surpresa para mim, nesse caso, é o Figueirense, na campanha que está fazendo e aproveitando ao máximo o fator campo. É isso aí. Vamos agora falar da vitória do Joinville diante do Avaí por 2-0, mas mesmo assim o time continua na zona de rebaixamento. Olha aí, o Jesse fez contra e depois o Guti, aos 15 minutos do segundo tempo, vai fazer o segundo gol do Joinville. Mas mesmo assim está na zona de rebaixamento, tem que mudar muito ainda, né? Tem que melhorar demais, né, Luciana? O Joinville, se você pegar o time da Série B no ano passado, era mais encorpado do que esse time na Série A. Sofreu com as saídas de alguns jogadores. O Emerson Maria, que terminou a temporada passada muito bem, não tiveram tanta paciência com ele esse ano. Aí veio o Adilson Batista, agora o PC Guzmão. A missão do Joinville é árdua. É árdua. E lá pelo menos tem o apoio da torcida. Acho que pelo menos com isso o Joinville pode contar. Com o apoio do seu torcedor jogando em casa. E o Joinville tem que fazer da Arena Joinville um alçapão. E tentar vencer tudo quanto é time lá. Porque fora de casa o Joinville ainda não conseguiu jogar nesse Campeonato Brasileiro. Tem 2 times de Santa Catarina que estão com um problema muito grande no Campeonato Brasileiro. No caso, o Joinville e o Avaí, que se enfrentaram hoje. O Joinville levou a melhor. São 2 times que têm as suas limitações para disputar a Série A. O Figueirense tem uma experiência um pouco maior, e isso faz diferença, e a Chapecoense foi o time que mais se preparou para o Campeonato Brasileiro. É isso, agora vamos conferir os melhores momentos entre Sport e Cruzeiro, porque não saíram gols, né? Lá na Arena Pernambuco. O resultado foi bom para o Cruzeiro, né? E o Luxemburgo, ele começou com 3 volantes. E pro o Eduardo Sport Batista também, no fim das contas, porque entrou de novo no G4, né? Poderia ter sido ainda melhor. Se beneficiou com outros resultados. Olha aí, o Hernani
Estreou. Dá pra jogar Hernani, André? Porque o André não sai muito da pequena área, né? Ah, dá. Treinando dá, Luciana. São 2 goleadores. O Eduardo Batista, ele vai ter que obrigatoriamente testar essa opção, porque são 2 jogadores que chegaram para jogar, 2 goleadores. E a torcida espera muito deles. Tudo uma questão de adaptação. Eu não sou daqueles, não pode jogar com 2 centroavantes. Dá para jogar sim, um sai, uma hora um sai, outra hora o outro sai, você arma uma tabela. E a chance de fazer gol ainda maior. Hoje foi com 3 centroavantes, né, o Sport. E é uma questão de fortalecer o elenco, né? Se não for jogar os 2, se você tem um reserva à altura, e também o campeonato longo pode ser que tenha desfalques, né? É isso aí, último intervalo aqui no Brasil Esportes. A seguir a gente vai mostrar para vocês a classificação da Série A e os resultados também da Série C e da Série D. Voltamos já. Agora sim, vamos conferir a classificação da Série A após o fim, né, da 16ª rodada. Vamos lá, Atlético Mineiro continua em primeiro, Corinthians em segundo, Fluminense em terceiro e o Sport em quarto. Depois, Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Chapecoense, Internacional, Flamengo, Figueirense, Ponte Preta, Cruzeiro, Santos, Avaí e na zona de rebaixamento, Goiás, Joinville, Vasco da Gama e Coritiba. Ei, Vasco. Mesma pontuação do Joinville e também do Coritiba. É isso aí. Tá ruim pro Vasco, hein? Tá péssimo pro Vasco, impressionante. Tá complicado. Mas não perdeu nesse final de semana, né? Porque foi no começo da semana o jogo. Né? Tô acreditando que você falou isso. Vamos falar de Série C? Ele tá engraçadinho hoje, né, gente? É do Milko Bozo. Vamos direto pra Série C, então? Coloca aqui, gente, Série C. Vamos lá. Essa é a próxima rodada, né? Exatamente. Próxima rodada da Série C. Eu pensei que era os jogos, né? Pode voltar aqui que a gente confirma os jogos. É melhor, né, a gente colocar o que... O Vila Nova, enquanto o André pega aqui os resultados, pode voltar pra gente aqui, por favor. O Vila Nova, enquanto o André pega aqui os outros resultados, só joga amanhã no encerramento dessa rodada, que é a primeira rodada do segundo turno. O jogo é às 8h15 da noite, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Mesmo sem jogar nesse final de semana, o Vila segue em segundo no Campeonato Brasileiro Série C. Certinho, garoto? Aí você Isso. O Fortaleza nessa rodada ganhou de 2-0 do Icasa. O jogo foi ontem. O Salgueiro ganhou de 4-1 do Botafogo. O América de Natal ganhou de 2-0 do Águia de Marabá. 2 gols do Adriano Pardal. O Asa ganhou de 1-0, gol do Didira, né? Aos 40 do segundo tempo. E ganhou do Confiança 1-0. No grupo, liderança do Fortaleza 23, Vila Nova 19, Asa 19 e América 17. Na faixa do rebaixamento estão o Águia e o Icasa. No grupo B, Portuguesa 1-1 com Londrina. Tava vencendo a Luz aí. Rodada dos empates. Isso. Madureira 2-2 com Caxias. Caxias tá caindo. Tupi 1-1 com Tombense. Um jogaço foi Brasil de Pelotas e Juventude lá em Caxias do Sul. Juventude perdeu em casa 3-2. E o Guarani ganhou de 1-0 do Guaratinguetá. Gol do Anderson Cavalo. O G4 é Brasil de Pelotas, Tupi, Juventude e o Londrina. O Brasil tem 20 e os outros 3 têm 17 pontos. O Caxias com 5 pontos e o Guaratinguetá é o último, formam a faixa do rebaixamento do Grupo B. Que ano horrível pro Caxias, hein? Caiu no Campeonato Gaúcho e tá caindo pra Série D do Campeonato Brasileiro. Tem os resultados da Série D aí, gente? Acho que tem, né? Tem. Vamos colocar aqui na tela, então, os resultados da Série D? Série D é time que não acaba aí, mais. Olha aí, o Remo venceu o Náutico por 3-0, o Rio Branco venceu o Vilhena por 2-1. Vamos lá, Imperatriz empatou sem gols, né, contra o River. Palmas também, sem gols, diante do Guarani de Juazeiro. O Coruripe empatou com o Campinense em 1-1 e o Globo venceu o Serra Talhada por 2-1. O Goianésia ficou em empate sem gols diante do Serrano. O Central venceu o Estanciano por 3-2. Central 100%, 3 jogos, 3 vitórias. O Comercial perdeu em casa para Caldense 1-0. Rio Branco venceu o Operário por 3-1.
Duque de Caxias perdeu em casa para o Craque. 10 pontos o Craque já, hein? Ó, e o Vila Nova de Nova Lima perdeu em casa para o Gama 3-2. O Red Bull empatou em 0-0 com o Resende e o Operário venceu o Ipiranga por 1-0. Lajadense venceu o Foz do Iguaçu 3-0 e o Metropolitano vai jogar amanhã contra o São Caetano. São Caetano, que tem 2 jogos, 2 vitórias, amanhã tem a oportunidade de... Olha o São Caetano buscar ressurgindo, 3 hein? jogos, 3 vitórias. Destaque também a campanha da Caldense, também tem 10 pontos, assim como o Craque, só que no grupo dele lá, né, o Caldense também não perdeu no campeonato. 4 jogos, foram 3 vitórias e um empate. É isso aí, André. A gente está quase encerrando o programa, então vamos finalizar com torpedos? Vamos aqui com a participação da galera. Boa noite, meu nome é Edivan, sou torcedor do Campinense Clube. Mande um abraço para os torcedores do meu time de coração, rumo à Série C. Obrigado, Edivan. O Campinense está liderando o grupo dele, né? Tem 8 pontos conquistados na Série D. O 13 é Série C, né? Série D. O 13? Caiu no ano passado. Campinense e 13 estão na Série D do Campeonato Brasileiro, os 2 times de Campina Grande. Vamos aqui com mais participações da galera. André, com o deslize que o Flamengo deu hoje no Maracanã contra o Santos, você acha que ainda vai brigar pelo G4? Aqui é Karine Miranda, flamenguista de coração de Souto Soares, na Bahia. Eu não acredito no Flamengo brigando pelo G4. Vai ter que ter uma sequência daquelas igual foi em 2009, quando foi campeão. Ganhando tudo. O melhor programa esportivo nas noites de domingo. Dione mandou o recado. Lê a minha mensagem, estou esperando, por favor. Dione palmeirense, está chorando aqui em Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais. Campo do Meio, Minas Gerais. Tá, achou que já estava ganho, né, o mas jogo, calma né? aí, ganhamos 6 seguidos. Não, E é normal também. O Atlético Paranaense não é o bobinho da Lobrina, não. Jairo Silva, de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. André, Eu adoro esse programa. Boa noite pra vocês. Quem falava bobinho da Lobrina era o Washington Luiz, O Washington né, André? Luiz, né? O Washington Luiz, comentarista, fez muito sucesso no Centro-Oeste brasileiro, que faleceu em 2007. Eu sou o Alexandre, sou de Caieira, São Paulo. Quero saber de vocês do Brasil Esportes. O Santos vai cair para a Série B? Não. Parabéns pelo programa. Cai Não, nada. O Gente, Santos que é isso? é incaível, o Santos de Pelé. O Santinha tá chegando e o grafite vem aí. Rumo à primeirona. Baixinho Tricolor mandou o recado. Mas vacilou, né? Contra o Oeste, perdeu, parou a sequência que vinha muito boa. E o grafite, hein? Vai ser uma atração na Série B. Será que ainda joga? Joga, Joga, né? uai. Tava jogando lá muito. fora, uai. Porque bom ele era, né? Boa noite, queria saber se São Paulo ainda tem chance de encostar nos líderes e se o elenco é bom na opinião de vocês. Obrigado, forte abraço. Luiz Infante, lá de Praia Grande, São Paulo. O elenco tá é em bom. sétimo. O elenco é bom e tem condições de encostar ainda. O elenco é bom, mas tem algumas peças que não são confiáveis, né? Uma. Que não tem. Que é o Luiz Fabiano. E o Ganso. Boa noite, a galera da TV Aparecida. É verdade que o Barcos está vindo pro Vascão? Uai. E vocês acham que o Vasco vai sair da crise e continuar na Série A? Me passe o out de vocês para colocar no grupo do Brasileirão. Guti Rodrigues, de Ibotirama. Obrigado, Guti, pela sua participação. Cara, mas já tem grupo demais. Nossa. O Barcos Chega a travar no o Vasco? celular. Pô, o Barcos joga muito, hein? Essa eu não tava sabendo, não. Será que é verdade? Não. Aí o Barcos afunda de vez. Ele não vai entrar nesse Barcos. Eu sabia que ele ia falar isso. Esse tava Barcos esperando. furados. Ele não vai entrar nesse Barcos furados, não. Ô, André, tem muita gente querendo acabar com o São Paulo, com brincadeira de mau gosto, dizendo que... Ah, não, isso não pode acontecer. Você não vai ler não, né? Não vou ler, não. Então tá bom. Obrigado. Boa noite, Lucas Prata, o melhor atacante do Brasil, diz o Júnior, de Ravena, Minas Gerais. Júnior, você tem toda a razão. E se ele fosse brasileiro, ele já estava convocado. Joga muito. Ele joga demais. Nossa, Bom. no último jogo Contra o São Paulo. contra o São Paulo, que é quarta-feira. aquilo, hein? Melissa Tiroli, Santista, lá de Palmital, São Paulo.
Abraço a vocês da TV Aparecida. Muito obrigado pela participação, Melissa. Santos rumo ao G4. Manda um abraço aí pra mim. Douglas, estou ligado aqui em Ribeira do Pombal, na Bahia. Abraço pra galera aí na Bahia. Eu era um torcedor de estádio. Jamais tinha faltado em um jogo do Goiás. Mas chega um ponto que não dá pra fazer papel de trouxa. Pois o treinador que eles trouxeram. Ele tá reclamando aqui do treinador. É revoltante ver o Goiás. O Goiás vive um caso de ódio com a torcida dele, porque geralmente é amor e ódio, mas já tem 2 anos que é um caso de ódio com a torcida dele. É forte isso, né? Demais. Mas é verdade, ódio. 1.000 e poucos pagantes por jogo. Não, Aí quando vem Corinthians e Flamengo aqui em Goiânia, que os torcedores vão um pouco mais ao Serra Dourada. E o próximo é contra o Atlético Mineiro, né? Vai ter mais torcedor do Nossa. Atlético Mineiro se bobear que torcedor do Goiás aqui. Se bobear, é isso mesmo. E eu acho que é tudo culpa dos dirigentes que não conseguem motivar os seus torcedores. Por exemplo, na mesma condição, ou numa condição pior do que a do Goiás, está o Coritiba, que colocou hoje 25 mil pessoas em campo. O Goiás não colocou isso na final do Campeonato Goiano, né? Foram 19 mil pessoas. Palmeiras é fraco. Meu nome é Eliel, sou de Rajada, Pernambuco e sou corintiano. Ah, então tá legal, Eliel. Um É uma abraço. opinião isenta. Mande um abraço para o Paulo Roberto de São Benedito, Serra da Ibiapaba, no Ceará. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Então lê o último aí, André, pra gente despedir. E aí, pessoal, parabéns pelo programa. Que campanha do meu Chavante, o único invicto da Série C. Não vejo ninguém na minha frente. Um abraço, Maicon, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Parabéns à torcida Chavante. A torcida Chavante é do Brasil de Pelotas. Aí. Esse time tradicional no futebol gaúcho brasileiro. Isso aí, vamos embora. Quero agradecer a participação de todos vocês em mais um domingo. Tchau, Pasqueto. Tchau, Um abraço chefe. pra Carmen Miranda, Tchau. lá em Salvador, nos assistindo. Ela tem esse nome porque usa roupas parecidas e é fã da cantora Carmen Miranda. Foi homenageado, né? Quando nasceu. Homenageado recentemente. Ele já O pai entendeu. é que deu o nome de Carmen Miranda. Gente, então uma ótima semana pra vocês. E voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Um grande beijo. Tchau.